Olá pessoal, tudo bem? Enquanto o pessoal não está entrando aí, eu vou botar aqui já um comentário, vou deixar ele fixo aqui para vocês verem, né? Eu vou deixar um documentário escrito aqui, ó. Vão dizendo se vocês estão ouvindo aí, pessoal. Estão ouvindo aí legal? Como é que tá aí? Tudo certo? Ó, o pessoal já tá dando um olá. E aí, gente, tudo bom? Daqui a pouco a gente vai entrar em live com o Pedro Augusto. Eu só tô botando um comentáriozinho aqui pra ficar fixo quando todo mundo entrar para saber do que a gente está falando e saber sobre o filme que a gente vai lançar. Ó, agora tem essa tecnologia aqui que tu pode. Ó, tá aí o documentário pronto. Maravilha, gente. Pessoal entrando. Daqui a pouco nós vamos entrar fazer uma live aqui com o Pedro Augusto. Vai ser bem interessante. O tema da live é ideologia versus vida real, tá? Vou aproveitando para já dizer aqui algumas datas. A gente vai ter essa live hoje com o Pedro Augusto, deixei anotado aqui. Amanhã nós temos às 21h30 com a Ana de Rosa, também sobre o mesmo tema. Segunda-feira, às 20 horas, com o Bernardo Kinster. E na terça-feira com a Sarah Winter. A gente não definiu ainda o horário, mas vai acontecer uma live também. A gente vai divulgar logo em breve. Ó, o Pedro já disse que chamou aqui, então sem mais delongas, vamos para o que interessa. Entrando aí. Opa! No meio do gole? No meio do gole, grande Matheus. E aí, Pedro, E tudo aí, bom? meu cara, tudo tranquilo? Bom estar Deixa aqui eu botar contigo, mais cara. pra Obrigado. cá. Graças ao bom Deus, tudo certinho por aqui. Você Maravilha. está escutando algum funk maneiro aí, Matheus? Cara, O meu, infelizmente não. o meu vizinho está dando uma festa de É? funks. É, Mas se quiser, eu boto exatamente. aqui no computador. A gente pode botar uma trilha Não, sonora não, já aqui. basta ele. Pô, era Ah, só tá, tá pra, bom. Tá bom. só pra ver se estava dando pra escutar aí. Maravilha. Bom, Pedro, bom estar aqui contigo hoje. Quem não Ah, conhece o cara. Pedro, ele é um dos fundadores do Instituto Borborema, né, e é um intelectual livre, no melhor sentido da palavra, né? Tem feito um trabalho fantástico no Instagram. Quem está chegando aqui pela Lumina e não conhece o trabalho do Pedro, dá uma olhada depois aí, segue ele, que o trabalho é fantástico. E a gente está aqui para Obrigado, conversar um obrigado. pouco sobre temas mais, assim, aparentemente teóricos. Em um primeiro momento a gente pode pensar que é um tema mais teórico, ideologia e vida real, mas que tem implicância muito direta nas escolhas que as pessoas fazem. Até as escolhas mais práticas, às vezes, têm uma certa implicância ideológica ou uma influência ideológica, né? Eu queria começar a jogar um tema aqui para a gente conversar, que é o seguinte. Tem uma música muito famosa na cultura popular brasileira contemporânea, moderna, que é a música do Cazuza, onde ele diz ideologia, eu quero uma para viver, né? Quer dizer, uma frase que muitas pessoas cantaram, principalmente na década de 80, 90, e que sinaliza um pouco a cosmovisão, imagino, que as pessoas têm hoje em dia, de enxergar na ideologia um motivo de vida, né? Ao invés de ver, de repente, sei lá, no sustento da sua família, na sua religião, na busca por uma verdade maior, a busca de um sentido da vida nas ideologias. Assim, eu vejo você falar muito sobre questões mais existenciais, de amadurecimento. Você acha que houve uma guinada recentemente para esse estilo de vida onde as pessoas pensam em arranjar o seu significado através de uma ideologia? Como é que você vê esse deslocamento de eixo, assim? Bora lá. Primeiro, né, falar com todo mundo aí que vem do Lumine, que realmente você disse, né, não tá tão inteirado, né, do que eu faço, mas provavelmente se não me conhece, conhece algo mais importante que é o Instituto Borborema, né? Então, já vai lá no canal, enfim, já conhece mais um pouco. Sobre essa pergunta aí, Matheus, é um negócio interessante, né? Porque, via de regra, todas as pessoas que estão loucas em busca de ideologia não sabem que essa sua ânsia, ela por si só já é o reflexo de uma ideologia própria. Então, assim, tá todo mundo em busca de uma ideologia, mas é como se tivesse um peixe se debatendo loucamente, cruzando os oceanos atrás da água, entendeu? Assim, a galera tá mais ou menos nesse aspecto. Qual o problema disso? Né? Você perguntou aí dessa guinada, dessa mudança. Veja, o grande problema da ideologia com relação à personalidade, amadurecimento, essas coisas todas, né? E nós somos alunos do professor Olavo, e digamos assim, a ponta de lança e a coluna, e ao mesmo tempo o solo de onde cresce e o cimento que une tudo, é a noção da consciência individual. Isso é o pilar mestre de toda a filosofia de Olavo. Inclusive, a sua própria definição de filosofia é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa.
Então, assim, isso é uma coisa que, para todos os alunos de Olavo, ou para quem o leu mais um pouco, ou para quem o escuta muito, ainda que não aprenda com esse nome, aprende sob esse molde. Ainda que não saiba descrever, mas começa como um analfabeto, que ele, ao dizer eu quero pão, ele está ali com artigo, com verbo, com sujeito, predicado, mas ele, ou seja, ele reproduz na sua fala as estruturas da língua, embora ele próprio não saiba reconhecê-la. Então, a maioria das pessoas que está sob a atmosfera olavista, sob o guarda-chuva olavista, e aí é praticamente 80% do Instagram, né? Que, que toda a Olavosfera está no Instagram. Está todo mundo no Instagram. Então, todo mundo, de um modo ou de outro, está falando do mesmo assunto, que é o primado da inteligência. Por quê? Como diz o professor Olavo, só a inteligência, só a consciência individual conhece. Ora, isso tem implicações, por exemplo, teológicas profundas e de vivência de espiritualidade, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, ocorre que você não salva uma sociedade, você não salva uma coletividade, você não salva um conjunto de ideias, você salva uma alma humana, uma pessoa humana. Então, de tal modo que a consciência individual, ela é assim, ela é tudo, né? Não existe nada fora dela. Você não tem nem como saber como as coisas acontecem. Então, o problema de uma ideologia é que ela nunca é a verdade completa. Então, quando a consciência está limitada pela ideologia, ela nunca poderá se enraizar na realidade. Porque a ideologia é exatamente você tomar um pedaço da realidade como uma chave de explicação da realidade inteira. Então, se você mergulha naquele processo ideológico e você fica ali, ou seja, a sua consciência ela é mutilada, ela é enjaulada, e você jamais vai poder falar a palavra eu. Embora só Deus possa dizer eu, de verdade, mas você jamais vai poder falar a palavra eu. Porque não tem eu. Porque para ter eu, você tem que ter uma unidade de consciência e uma unidade de conhecimento da realidade. Se você não tem isso, porque a ideologia é como uma parede fosca, que ela lhe blinda de conhecer a verdade. E quando eu digo conhecer a verdade, mas eu, Pedro, não acredito em religião, não acredito em verdade. Meu filho, não importa. A questão não é essa. Mas você não acredita que existe algo, pois bem, esse algo fica irreconhecível quando você mergulha no ideologia. Porque ela sempre vai ser uma jaula. Sempre vai ser uma jaula. De um modo ou de outro. Isso a gente vê, essa série de lives aqui, para quem está entrando agora, né? A gente está fazendo para a divulgação do filme A Vida de Sarah, que vai lançar terça-feira agora, dia 7, que conta a história da Sarah Winter. E o tema dessas lives está diretamente ligado ao filme, né? E a gente nota isso, quando a Sarah, quem vai ver o filme vai notar isso, a Sarah fala muito de como ela entrou na ideologia, como ela entrou no movimento feminista, no movimento do Fêmea, pensando num alto sacrifício para a humanidade. Então não era mais as escolhas dela, mas a escolha do coletivo que guiava a vida dela. Ela fazia tudo por esse coletivo abstrato, que por sua vez não tem uma identidade, não é uma pessoa, não é um grupo que tá realmente, não é um grupo de uma paróquia, não é um grupo isolado de pessoas, mas é uma coletividade abstrata sobre a qual ela sacrificou a vida inteira dela e foi sacrificando cada vez mais, se doando cada vez mais, até entender que aquilo ali era uma contradição imensa. Ela estava dissolvendo a individualidade dela numa coletividade abstrata que não se importava com ela, que não era alguma coisa, né? Essa coisa de dissolver a personalidade. Tem duas coisas aí da ideologia, certo? Uma primeira que eu acho importante dizer é o seguinte. Veja, aquilo que nós chamamos maturidade, nada mais é do que você integrar aquilo que você é nas circunstâncias que você tem. Isso é a maturidade. Então, quando uma criança está lá, você nega o doce, ela fica lá batendo o pezinho, chorando e gritando, por que é que isso não é uma atitude madura? Veja, existe uma circunstância e ela simplesmente quer forçar a sua vontade sobre as circunstâncias. Ou seja, na criança não existe uma identidade entre o que ela sabe, o que ela é, e a circunstância que ela vive. Não existe uma harmonia entre essas duas coisas. Então, uma pessoa, por exemplo, para usar uma linguagem olavética, né, que está na quarta camada, por que é que essa pessoa é imatura e ela também tem uma visão precária da realidade? Por quê? Porque tem um mundo externo, mas ela nunca interpreta o mundo externo como ele é. Sempre interpreta o mundo externo na maneira como ele sente. Então, por exemplo, uma pessoa imatura na quarta camada, para quem está chegando, é aquele tipo de pessoa que o seu chefe... Vamos lá, Matheus, tu coordena pessoas. Aí tu tem uma live de 8 horas que tu precisa do release do convidado. Você não sabe quem é a pessoa. Pô, eu não sei o nome da pessoa. Mas me dê aí, eu preciso. Aí o cara tá 2 minutos para a live, ele não te mandou no WhatsApp.
tu vai dizer, fulano, eu preciso desse negócio, que agora dê um jeito, você tem 1 minuto para conseguir isso. Veja, essa sua demanda, ela é objetiva. Você tem uma necessidade, o cara vai suprir essa necessidade porque ele já deveria ter feito isso. Como é que uma pessoa de quarta camada interpreta isso? Por que é que ele está falando assim comigo? Ele não gosta de mim. Ele não gosta de mim. Ele deve ter inveja de mim. Eu sempre notei que ele tinha uma inveja de mim. Então, veja, essa pessoa, ela não está ligada nas circunstâncias. As circunstâncias escapam a ela porque ela está sempre autocentrada. Então, por isso que ela também não é madura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que quanto mais uma pessoa consegue compreender as circunstâncias e a realidade à sua volta e consegue integrar a sua personalidade na realidade, tanto mais madura ela se torna. Ora, se a ideologia ela é exatamente a ausência da realidade, tal qual a realidade se apresenta, porque ela é um muro colocado em torno da realidade, é óbvio que o crescimento da maturidade vai ser impossível. Então, você vai criar uma legião de pessoas histéricas, não no sentido do xingamento, você é um histérico. Não, mas o que é um histérico? É alguém que não vê a coisa como ela é, mas ele reage da maneira como ele sente. Então, eu digo um exemplo que eu sempre falo meu, né? Que eu tive um trauma de infância, Matheus, com baratas, né? Foi mordido por uma barata? Rapaz, foi a rainha das baratas. Na verdade, foi o seguinte. Eu estava dormindo, para tornar a história longa curta, eu estava dormindo no chão, era um moleque, e de repente uma barata de madrugada entrou dentro da minha camisa e ficou rodando nas minhas costas e na minha barriga, e eu tentando matar aquela agonia toda. Então, assim, eu fiquei com essa imagem. Eu não mato barata com nojo ou com necessidade, eu mato com raiva. Eu mato aquela miserável com ódio, entendeu? Mas assim, eu sei que essa minha maneira de olhar uma barata, ela é uma maneira completamente projetiva. Porque qual o dano real que uma barata pode causar? Nenhum. Assim, eu sei que é uma projeção. Agora, imagine a destruição psicológica de relacionamentos que seria eu enxergar o mundo todo como eu enxergo a barata. Pô, isso é você estar mergulhado na ideologia. Então, assim, primeiro que a maturidade ela se torna uma impossibilidade, a pessoa fica histérica. Eu posso falar, Matheus? Tu tem algum... Não, claro, tá legal, estamos ouvindo, mas aproveitando, rolou um comentário que é interessante, que tem a ver com o que você está falando. A pessoa falou assim, muito obrigado por falarem sobre isso, especialmente sobre a questão da feminilidade, como a feminilidade é afetada por isso, né? E é interessante isso porque quando a gente olha o resultado do feminismo radical, o resultado da visão ideológica do feminismo radical, na vida concreta das mulheres, nas escolhas que elas fazem, inclusive do ponto de vista estético ou das escolhas de vida, é notável que existe uma supressão da feminilidade. Mas não só da feminilidade. Eu acho que qualquer tipo de realização humana, seja a expressão do que é a masculinidade, ou do que é a ordem, do que é a beleza, do que é a virtude de maneira geral, acaba sendo suprimida exatamente por isso. Não há como amadurecer, como desenvolver as próprias virtudes dentro de uma visão decepada da realidade. Uhum. E aí, interessante, né? É óbvio que a feminilidade vai ser a primeira destruída pelo feminismo. É óbvio. Porque a feminilidade ela é um dado natural. Veja, ela é um dado da realidade. Pô. E a realidade é a primeira coisa a ser morta numa ideologia. Então é óbvio que isso iria acontecer, entendeu? É como alguém vê assim, a pessoa pulando de um precipício e dizer, rapaz, talvez ele morra, porque isso tem 100 metros. Não, acho que ele não vai morrer, não. Não, meu filho, vai. Tem 100 metros um negócio, é uma obviedade. Se você continuar caminhando dessa maneira, você vai cair e vai morrer. Então, assim, é óbvio que se a realidade é a primeira a ser assassinada, aqueles dados objetivos reais, eles serão os primeiros a serem suprimidos. E aí, eu ia falar outra coisa, mas você entrou nesse ponto, é um negócio interessante. A questão da feminilidade e do feminismo vai muito, né, como se diz, o deslocamento, e aí nós nos lembramos daquela estrutura que todo mundo que está mais inteirado do assunto conhece, que é do signo, significado e referente. Né? Ou seja, você... Dá uma explicada pro pessoal e que muita gente exato, não vai exato, não vai entender. Então, bora lá, gente. Isso aqui todo mundo usa no dia a dia, certo? Eu só estou dando um nome bonito, um nome bacana. É o seguinte. Vamos lá. A palavra cachorro, certo? Quando você escuta esses sons, cachorro, ou quando você vê a palavra, aquela tinta pintada naquela forma, ou então se você é cego e percebe aqueles carocinhos ali no braille,
Ou então, se você é surdo e percebe alguém fazer daquele gesto. Ou seja, todas essas coisas são sinais que falam dessa palavra, cachorro. Mas você sabe o que é um cachorro, não sabe? Qual o significado da palavra cachorro? É um animal, quadrúpede dos caninos, tal, 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 tal. Beleza? E você tem o cachorro real. Ou seja, para você ter a realidade na mão, o signo, ele tem que estar adequado ao significado da coisa, que tem que estar adequado ao referente. Então, por exemplo, se eu tenho na minha imaginação que isso daqui é uma garrafa d'água, e eu escuto garrafa d'água, leio garrafa d'água, penso nisso e me lembro desse objeto aqui, eu estou com a verdade. Ou seja, existe uma relação entre o conceito que eu tenho na minha cabeça da coisa e o que a coisa é de verdade. Então nós vamos chamar isso signo, significado e o que a coisa é de verdade de referente, tá certo? Pois bem, então você tem que ter uma ponte entre essas duas coisas, o que eu penso dela e a realidade. Ora, uma ideologia, ela tem que eliminar, suprimir a verdade, não tem? A realidade. Logo, ela tem que criar todo um mundo de linguagem que não me leve à verdade. Porque se esse mundo de linguagem me levar à verdade, a ideologia acaba. A ideologia morre. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar o referente do signo e do significado. Ou seja, eu tenho que cortar a realidade do conceito que eu tenho dela. Então, nós chegamos num ponto, por exemplo, que você pega uma feminista, né, da década de 70, Sulamit Farson, quando ela diz o seguinte: nós temos que libertar a mulher da biologia. A biologia é uma opressão sobre a mulher. E, não, é muito interessante. Ela fala aqui o seguinte, por exemplo, quando eu digo mulheres e crianças primeiro, estou lá no Titanic, mulheres e crianças primeiro, por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que existe o dever de proteção da masculinidade sobre o mundo infantil e sobre o mundo feminino? Claro, guardadas as suas exceções, né? Por exemplo, o meu sonho é treinar e ser forte igual Graciano Barbosa. Então, assim, você, guardadas as suas devidas proporções, na média, os homens são fisicamente mais fortes do que as mulheres, né? Basta você ver o trabalho que a Ana Paula Henkel vem fazendo, por exemplo, né, na luta contra os transgêneros no mundo dos esportes femininos, sobre a diferença do corpo. O cara recebe testosterona até os 25 anos e faz uma mudança de sexo aos 26. Ou seja, a estrutura dele óssea foi formada por testosterona, a capacidade pulmonar, o número de glóbulos vermelhos, os tecidos musculares. Não dá para você dizer que é uma mulher. Não dá. Não, e como se fosse possível desassociar ser humano de biologia. Qualquer ser humano. Você tem um substrato animal. É impossível separar isso. E você desejar essa separação, você vai decretar a falência dessa pessoa. Exato. Mas aí é onde entra a cisão com a realidade da ideologia. Porque é nesse ponto, veja, o referente ele não significa nada. Sulamit Parson, por exemplo, ela trata essa relação de proteção da masculinidade sobre o mundo infantil e sobre o mundo feminino como uma prova de que tanto a criança como a mulher são oprimidas pela masculinidade. Então ela encara mulheres e crianças primeiro não como um privilégio, mas como uma opressão. Ou seja, era para morrer todo mundo igual. Né? E ela mostra como, na verdade, para você destruir a biologia, você tem que destruir toda a estrutura verbal e moral que é reflexo dessa biologia opressora. De que maneira? Tem uma parte do livro em que ela louva os experimentos sexuais feitos na escola, até questões incestuosas, de estupro, como uma modalidade de você romper. Ou seja, você olha a realidade, mas você não enxerga nela nada de concreto. Por quê? Porque ela não significa nada. Para a pessoa com mentalidade revolucionária, que a gente vai entrar mais para frente em mentalidade revolucionária, a realidade não significa nada porque a realidade tem que ser moldada à luz da ideologia. O referente não significa. Até o ponto de você ver alguém com 2,80 m, 250 quilos e um peitoral que pesa essa mesa que está aqui na minha frente, você olha para ela e chama ela de, sei lá, de florzinha, né? Da princesinha, de meu amor. Por quê? Porque você está olhando aquilo, mas aquela realidade ela não significa nada para você. Porque mais importante do que a realidade é o conceito. E aí você entra no feminismo, né? Pô. E tem uma... Desculpe também, mas tem uma... Não, fica à vontade. Trazendo para a proposta do filme também, né? Tem um momento em que a Sarah descreve o treinamento que ela recebeu na Ucrânia pelas organizações feministas, né? pelo FEMEN especificamente.
E é muito interessante como elas colocam a necessidade de subverter vários aspectos da sociedade e criar uma linguagem. É isso que você falou, é necessário criar uma linguagem específica que não permita a pessoa atingir a realidade. Porque se ela atingir, todo o castelo de cartas da Uhum. ideologia se destrói. E eu estava pensando nisso agora, é interessante porque é necessário construir uma linguagem, a ideologia é capaz de entrar em todos os aspectos da vida da pessoa. Então, hoje em dia você tem, por exemplo, o comer político, o namorar político, o casar político, né, a escolha profissional política, tudo pode ser feito face uma ideologia. Né? O sujeito vai lá, ele vai escolher o que ele vai comer. Cara, ele vai pensar num aspecto ideológico, sei lá, o veganismo ou qualquer outra ideologia que você queira escolher aí. A ideologia consegue penetrar em todos os aspectos da vida da pessoa. E consegue através da linguagem. Exatamente. Cara, não tem como ter, assim, a não ser que você imprima um domínio por armas, um domínio físico, você bote um escopeta na cabeça da pessoa, o domínio, ele se dará no campo social através da linguagem. Não tem outra modalidade, né? O feminismo, ele é mestre em fazer esse tipo de coisa. E agora, quando você pega o feminismo, que ele vem, aquelas feministas de gênero da década de 70, de 80, até chegar na década de 90, com Judith Butler e aquela coisa toda. Então, quando você pega isso, o poder da linguagem, pô, o feminismo é pura linguagem. É pura linguagem, né? O que você falou do treinamento que ela recebeu. Quando você conversa com essas pessoas, pega as questões de aborto, por exemplo, que Sara, assim, eu tô dizendo, Bas, a todo mundo, né, sobre o filme, que a vida de Sara é assim, é algo para ser passado em todas as escolas. É algo para ser passado em todas as universidades. Isso deveria ser a biografia básica, digamos assim, do que está acontecendo. O espelho biográfico básico, né, do movimento revolucionário, nesse ponto de vista, é a vida de Sara. Pô. É incrível. E não só, porque a vida de Sara é o Senhor dos Anéis, né? Assim, vai ter um movimento que desce e o movimento ascensional de redenção, coisa simplesmente maravilhosa, né? E quando você vê isso acontecendo assim diante dos olhos, a tomada de consciência e aí a dor que isso causa, pô, porque veja, não é fácil. A gente fica tirando onda, né? A gente, vamos botar todo mundo, né? Fica zombando assim de quem tá no ideologia, está muito errado, como é que fulano não vê? Mas cara, tem que agir com misericórdia porque não é assim não, velho. Não é assim não. Às vezes É. veja, se você não tem um mundo já sólido, alguém lhe oferece um mundo pronto. Alguém lhe oferece um mundo perfeito. E as ideologias, essas ideologias que explodiram, né, da base marxista, a gente tem que entender que o marxismo ele não é um mero, enfim, um mero sistema econômico, um mero moldado de Uma sociedade. O teoria. marxismo não é. O marxismo é uma cultura inteira. É Só uma cultura um inteira. parênteses nisso aí que você está falando. Tem uma hora que a Sarah fala no filme o seguinte, falando do Fêmen, né? Ela diz assim, elas se tornaram a família que eu não tive. Pois é. Pois é. Exatamente isso. Aí como é que você julga isso, pô? Como é que... Ainda bem que não sou eu que vou julgar, né? Tem gente que diz assim, eu jamais saberia julgar isso, graças a Deus, por isso que não é você o responsável. Por isso que não é você que vai fazer essa É tarefa. alguém muito melhor, inclusive. Exato, é alguém muito melhor. Então fique tranquilo, não vai ser preciso você julgar nada, não. Mas assim, você está lá, você já não tem realidade. E a realidade que se lhe apresenta, que se lhe apresentou ao longo da vida, foi dura ao ponto de você se agarrar a qualquer coisa que a substitua. E aí é onde entra a ideologia, né? Como eu estava dizendo, o marxismo é uma cultura inteira. Veja, uma cultura, ela não é... o próprio professor Olavo diz isso no seu curso de ciência política, né? Um prédio, ele não é digamos assim, ele não é parte de uma cultura. Uma música, não, eles são vestígios de cultura. A cultura mesmo é algo que brota dentro da alma humana. A cultura é, sobretudo, intenção na maneira de realizar as coisas. Então, essa intenção, ela molda seu sonho, seu pensamento, a maneira de você vestir, a maneira de você olhar o mundo, a maneira de você se relacionar com seu pai e sua mãe. Essa intenção profunda molda tudo. Então, se você é jogado num lugar que é um molde para todas as suas emoções, sentimentos, para toda a sua psique, para todo o seu corpo. Pô, se você é jogado num lugar desse, é claro que é preciso ou uma ação da graça muito profunda, ou um golpe muito forte para quebrar o molde,
Porque o que acontece é o seguinte, a pessoa chega, muitas vezes nesse movimento, já sabe quando você derrama o ferro naquele molde? A pessoa chega, ela já chega oleosa, digamos assim. Ela já chega sem firmeza. Seja por dificuldades reais, seja por sofrimento real, seja por ausência de sofrimento e sofrimento imaginário, né? Seja por todas essas coisas, seja por uma ausência de fibra religiosa mais profunda, seja por um desmoronar da família, de todo modo, as pessoas chegam nisso sendo jogadas naquele molde. Então, o se lhe quer fazer que ainda falta, ele é acendido ali dentro daquela mesma cultura. Então, a pessoa se joga dentro daquele negócio. E aquilo vai moldando tudo. E às vezes a intenção inicial da pessoa é boa. Quem for ver o filme o filme Vida de Sarah que a gente vai lançar vai identificar isso. Muitas vezes a pessoa entra numa participação mais ativa em algum grupo político, em alguma ideologia, por uma movimentação interna até de virtude, de auto-sacrifício, Exato. de ver na imagem daquele revolucionário, ou ver naquela ideologia, uma atitude de heroísmo, uma atitude de conquista, uma atitude de virtude de ajudar o mundo. Claro, porque é uma roupagem de ideias, é uma propaganda política, às vezes, que você se encanta pelo que está na frente, né? Você não vê o que está por trás. E é realmente muito triste. Eu lembro, quando eu saí da faculdade, comecei a fazer algumas escolhas diferentes e tal, e continuei acompanhando a vida de algumas pessoas que eu conheci na faculdade e os desdobramentos das escolhas. Desculpa, Bas, passaste quanto tempo na faculdade? 1 ano e meio só. Eu saí fora porque a faculdade estava atrapalhando meus estudos. Compreensível, compreensível. E aí eu continuei acompanhando a vida de algumas pessoas e vendo onde as escolhas que elas estavam fazendo, baseada em uma cosmovisão ideológica, onde aquilo estava desembocando. E é triste mesmo. É triste, pô, porque é o seguinte, a pessoa vive uma vida sem biografia própria. Veja, no momento em que você é colocado nesse molde, você é dissolvido. Esse é o ponto. Você não tem mais personalidade. Você é uma marionete. Às vezes as pessoas que estão acima de você, na hierarquia da organização, elas também são marionetes. Assim, não é nem, como você diz, as pessoas entram com boas intenções. Assim. Você não é mal. Né? Mefistófeles não se apresenta mal. Você não é mal, assim, você vai lá e abraça o mal. Não, não é isso, pô. Não é isso. Só que o que acontece? Quando você entra lá, você é completamente dissolvido. E por que você é dissolvido? Voltamos ao início da nossa conversa. Você é dissolvido porque a sua personalidade, para existir, ela precisa da verdade. O destino concreto do homem é a absorção das circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Ou seja, é a integração entre a unidade do conhecimento e a circunstância. Então, quando você tem aquela consciência e a circunstância, você tem uma personalidade monolítica. Você tem uma personalidade formada de verdade, a partir do seu eu de verdade. Ora, se você não tem mais o contato com o mundo real, é óbvio que você não tem formação da sua individualidade. É óbvio. Quando você perde o mundo real, só sobra uma coluna de sustento, que é exatamente a consciência coletiva. Que é exatamente você se firmar na consciência coletiva. Ou seja, a coisa será tão verdadeira quanto todos disserem que é verdadeiro. A coisa será tão justa quanto todos acharem que ela é justa. Então, você não tem mais a ideia sua. Não no sentido de eu penso com meus próprios miolos. A gente sabe os problemas que isso causa. Mas a questão não é essa. Mas, assim, a pessoa não tem uma biografia própria. Claro. E é óbvio isso está perfeitamente exemplificado. Isso está perfeitamente exemplificado na frase "meu corpo, minhas regras", né? Quer dizer, se fosse realmente seu corpo, suas regras, tudo bem, seria um bom pensamento você agir livremente de acordo com a sua consciência. Ok, isso é bom. Mas o ponto é quem usa esse slogan não tá fazendo meu corpo, minhas regras. Está fazendo assim, meu corpo, as regras do coletivo abstrato. Exatamente. Do coletivo que define o que é meu corpo. Meu corpo, as regras do coletivo que definem o que é meu corpo. Então, assim, você nunca tem um contato com a realidade. Cara, isso é um negócio enlouquecedor. Sabe por quê? Porque a realidade, meu caro Baso, filosoficamente falando, é uma vadia sem coração. A realidade... Filosoficamente falando. Tecnicamente, a expressão é exatamente essa, certo? É uma vadia sem coração. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a realidade, quando ela chega, ela só chega. Assim, não tem, você não tem como escapar, certo? Eu me lembro, acho que era Padre Léo que dizia assim, Deus perdoa sempre,
A gente perdoa às vezes, a natureza não perdoa nunca. Cara, a realidade não perdoa nunca. Então, assim, se você bebe durante 30 anos, não importa o que você ache do seu fígado. Não importa. Entende? Se você vê pornografia por 12 horas por dia, não importa quão jovem e saudável você seja. Assim, tem coisas que não dá. Quer dizer, todas as coisas que existem, elas têm uma natureza própria. A natureza tem um conjunto de potências próprias, né, de capacidades, vamos usar essa linguagem, né? Tem um conjunto de capacidades próprias. Então, esse conjunto de capacidades ele não pode ser esticado, pô. Eu não posso bater os pezinhos e ficar com raivinha porque a porta ali está aberta e se eu fechar, o apartamento vai ficar muito quente. Ora, eu posso fazer o que eu quiser, o apartamento vai ficar quente. Existem leis físicas para isso. Existem leis geográficas de circulação dos ventos no ambiente. Então, assim... Tem algo interessante disso que você está falando que é complicado isso, principalmente na modernidade, porque além da ideologia, você tem um desenvolvimento técnico que permite com que a pessoa ache que ela pode controlar a natureza, né? Ache que ela pode controlar ela pode fazer com que o corpo dela seja o que ela quiser que seja. Ela pode ligar o ar-condicionado e daí a sala fica fresquinha. Fica geladinha. Tem todo um desenvolvimento técnico que permite um certo sentimento de que ela está no controle sobre todas as coisas, que ela pode tudo. Exato. É como se você assim estivesse dentro de um aquário e tivesse vindo um tsunami. Aí você diz, esse tsunami não tem problema nenhum. Olha o meu aquário como é tranquilo. Cara, deixa eu dizer pra tu, vai quebrar, tu vai se estourar na onda, tá entendendo? Porque assim, isso é apenas uma ilusão de controle. Então, uma das coisas que o Covid mostrou é que ninguém está preparado para a incerteza da vida. Porque as incertezas que já acontecem, elas são varridas para fora, e aquelas que acontecem conosco, os outros varrem para fora. Né? Mas quantas pessoas de verdade se importam contigo e comigo? De verdade. De modo que conta aí nos dedos, pô. Assim, uma mão, né? Que se você sofrer, o cara vai sofrer também. Várias três pessoas da Trindade? Cálculo. Exato, bota aí. E o seu anjo da guarda, vai 4. Já tem 4. Já tem 4 pessoas. Então, assim, poucas pessoas, elas têm de fato essa importância, né? E a gente fica achando que a gente é capaz de controlar tudo, que a gente é capaz de... Porque a gente tem um domíniozinho técnico. Mas aí vem a natureza, aí vem a realidade, e ela simplesmente varre como uma onda todas as nossas certezas. Então, assim, isso que nós estávamos comentando, né, do esporte com as mulheres trans, que aqui já também tem uma questão de linguagem, mas pedagogicamente apenas para explicar. Então, existe uma realidade. É a realidade da testosterona. Veja, as fibras musculares daquela pessoa são objetivamente distintas. Ponto. Você pode fazer o que você quiser. Entende? Uma mulher, aos 75 anos, ela não pode constituir mais uma família numerosa. Não importa o que aconteça. Não importa quanto deseje. Então, na verdade, uma coisa que é o seguinte, as mulheres são a joia, a coroa da criação. E aí o que o feminismo faz é tirar das mulheres todo o conjunto de possibilidades de autorrealização no seu florescer, quando ela está explodindo de vida. Retira isso. E entrega a ela, viva essa ideologia, e essa ideologia será libertadora e lhe salvará. Você resgatará a humanidade. Você não resgatará só você. Você está vendo essas pessoas? Essas pessoas, elas só cuidam da sua própria família. Olhe que mentalidade mesquinha. Você não. Você lutará por todas as mulheres do mundo. Você será bela, jovem, maravilhosa. Aí chega a pessoa. Passam-se os anos. A natureza cobra seu preço. O corpo cobra seu preço. Os relacionamentos destruídos cobram seu preço. E aí você simplesmente se vê sozinha. Porque no momento em que aquela solidão é sentida, você está com os pés na realidade. E nesse momento você não serve mais. Porque a realidade... A consequência dessas escolhas, quem for ver o filme vai entender, vai identificar e vai poder ter um arco narrativo, né, que mostra o desencadeamento disso. E a ideia do filme é justamente mostrar o exemplo de uma vida que passou por isso e que optou por outras coisas depois, que procurou um caminho depois disso. Então, quem vê o filme vai ter um pouco esse exemplo e vai ser conduzido ao longo dessa história. Mas, assim, de repente seria bom a gente, até para encaminhar aqui para o encerramento, mas
para quem que conselho você daria, ou para quem conhece alguém que está, não digo para quem conhece, porque senão o pessoal às vezes fica muito apostolar, assim, né? É, Mas para quem está numa situação como essa, o que você entenderia que é algo importante da pessoa fazer para voltar a ter uma conexão com a realidade, voltar a colocar os pés no chão? Qual que você acha que é um caminho possível? perguntar-se honestamente, você está feliz? Pergunte-se honestamente, você está feliz, cara? Tu tá feliz, assim, tu tá defendendo tudo isso, mas deixa eu te perguntar, tu tá feliz? Se não tivesse nenhuma dessas pessoas, qual decisão tu tomaria? No teu relacionamento mesmo, se tu não tivesse aquela vozinha dizendo o que você deve fazer, o que você não... Se você pudesse desligar aquela voz, como é que tu agiria com teu parceiro? Como é que tu agiria com teu parceiro? De verdade. Se não tivesse o mundo exterior, se não tivesse o peso do mundo, se não tivesse os espinhos das preocupações, né? Como é que tu agiria? Tu acha que tu seria mais feliz agindo dessa maneira ou do jeito que tu tá agindo agora? Porra, seja honesto, meu irmão. A realidade, ela se impõe. Base, todo mundo sabe quando tá lascado. Todo mundo sabe, pô. O cara sabe. É porque às vezes assim é tão humilhante confessar que sabe, que a pessoa prefere fazer qualquer coisa para não confessar. Mas a pessoa sabe que tá mal. Cara, tu sabe que tá mal. Deixa de frescura, tu sabe que tá mal. Então, assim, a pergunta que eu diria é essa: seja honesto com você mesmo. E aí, sendo honesto com você mesmo, o que eu digo é o seguinte: cara, essas ideologias, elas surgiram há 50, 70, 80 anos. Você acha que a história humana inteira foi isso? Você realmente acha que a experiência humana inteira é isso? Que a vida humana é isso? Porra, a vida humana não é isso. Né? E aí a gente tem até um problema vocacional, porque é como o Gugu, né? Não o Liberato, o filho de Olavo. Eu sempre gosto de fazer essa ressalva. Ele diz, ele diz claramente, né, que nós somos ensinados a crescer, trabalhar, ter uma família, aí você tem lá um filho, você paga suas contas, mas isso, ninguém me ensinou nada sobre a vida humana. Isso são regras de convívio social. Isso não são regras da vida humana. No máximo, um conforto biológico, né? Exatamente, isso não é a vida humana. Então, assim, a humildade é a medida da realidade. A gente falou tanto em realidade aqui. A humildade é a medida da realidade. Veja, o humilde sentir de si mesmo é a chave para você quebrar qualquer pretensão ideológica. Santa Teresa falava, né? Humildade é verdade. Humildade é verdade. Exatamente. O humilde, ele está enraizado na realidade. Então, quando alguém diz assim, vamos pegar só o exemplo do que está acontecendo, né? Cara, não precisa estar assistindo noticiários 24 horas por dia, porque deixa eu dizer, tu não é governante. Tuas ações não vão mudar o destino hospitalar, sanitário e político do país. Você não precisa fazer isso. Essa não é uma medida negacionista, isolacionista. Não, essa é uma medida de realidade. E o que é essa realidade? É a humildade, ou seja, eu não sou capaz de fazer isso. Então, quando você olha, por exemplo, para a sua vida e diz o seguinte, ó, eu estou triste. Isso é ser humilde. O arrogante seria dizer, eu tô, mas isso é uma besteirinha, eu resolvo logo, eu faço todas as coisas, eu sou Vamos um sair, cara, beber vamos e sair, tá beber, tranquilo. e tá tudo certo, tá tudo tranquilo, né? Eu chego, eu bebo e caio, no outro dia eu acordo, já penso o que é que eu vou fazer no final de semana. Sim, meu amigo, eu sei, mas deixa eu lhe dizer, você não vai conseguir fazer isso para sempre. Tem É um claro. problema biológico aí, né? Uma hora não vai Exato. aguentar mais. Exato. Então, assim, é claro, eu não estou negando que isso é eficiente por um tempo. Se não fosse eficiente por um tempo, não era comum de se fazer. É claro que isso é eficiente por um tempo, mas assim, primeiro, é eficiente por um lapso de tempo. Segundo, o tempo que ele é eficiente, ele cobra em dobro pelo que você vai padecer. Então, assim, não dá para mascarar. O cara tem que ser humilde e dizer, realmente, ó, minha vida está assim, eu estou me sentindo letárgico, apático, isso me consome uma energia que eu não aguento ter que viver todos esses dias. Meu Deus, parece que eu sou vigiado, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que me comportar de tal jeito. Pô, isso é cansativo, eu tenho que dizer tal coisa no Instagram, se eu disser um negócio, aí vem alguém e critica. Para com isso, pô. Oxi, tu tá doido, é? Tu vai viver desse jeito a vida toda, meu irmão. Assim, pare com isso. Quer dizer, isso é esterilizar a vida humana. Quando você olha, né,
vocês vão ver no documentário, você percebe aspectos da vida de Sarah, você para olhar e diz assim, cara, nesse momento era uma existência miserável. E nesse exato momento em que a existência era miserável, os aplausos eram de uma multidão, entendeu? Eram estádios aplaudindo, eram as pessoas gritando, ao mesmo tempo que ela sabia a miséria interior. E esperava a resposta dos seus próximos, né? Que confirmasse esse seu desespero interior, né? Desespero. Exato. Veja, se você está dentro de um sistema ideológico e como mentalidade revolucionária, todos os sistemas ideológicos são guardiões da virtude, né? Mas aí o cara cai naquilo que Chesterton falava. O comunismo, eu não sei, eu não vou ser exato, mas tentarei ser fiel. Né? O comunismo, ele quer criar uma sociedade tão perfeita que ninguém vai precisar ser bom. Acho que é exatamente assim a frase. É essa, né? A frase é essa. Pronto, exatamente isso. Quer dizer, você está imerso num mundo em que aquelas atitudes externas já lhe dão um coeficiente de virtude que deveria ser suficiente para você agir. Problema é que isso é um mal e você fica se destruindo numa porção de males subsequentes. Mas só que você tem que agir como se aquilo fosse um bem. Meu Deus do céu, isso é como se fosse uma drenagem da vida. A vida não suporta isso. Porque, sabe por que a vida não suporta isso? Porque isso não é a vida, meu filho. Assim, é a vida tentando sair e você esmurra ela de volta. A vida tenta sair e você esmurra ela de volta. Até um ponto em que ela está lá toda machucada e você fica precisando dela, me dê força. Meu filho, você me destruiu, você quer tirar a força de onde? Né? Então, assim, cara, é ter humildade, é reconhecer a verdade. A verdade, ela se impõe, a verdade fala. A vida humana é muito mais do que isso. É a humildade de perceber, Bas, que a realidade é muito maior. Esse é o ponto. Esse é o ponto que lasca o mecanicismo, o cientificismo, a técnica moderna. É não perceber que a realidade é mais. A realidade é muito mais do que isso. Sabe, tem um filme que retrata bem justamente esse ápice aí, que é o Stromboli, do Rossellini. Não Resumidamente, conheço. é lindo o filme, um filme clássico. Resumidamente, é um filme onde uma mulher ela se casa com um soldado durante a Segunda Guerra Mundial para poder fugir de um campo de concentração. E ela vai para uma ilha de Stromboli, no interior da Itália, uma ilha e ela vai para lá, é um lugar extremamente tradicional, famílias antigas, casas simples, porque é lá onde mora o marido dela, ela arranjou aquele casamento só para fugir daquele lugar ali, e ela não acredita na instituição do casamento, ela não acredita verdadeiramente daquilo, ela quer ser uma mulher moderna, uma mulher da cidade e tal. E ela não está conseguindo habitar naquele lugar ali, ela tenta fugir daquele lugar, e a única escapatória que ela tem na ilha é o Vesúvio, né, o vulcão. E ela tenta escapar pela borda do vulcão. E quando ela está tentando escapar, o vulcão entra em erupção. E eu vou falar o final do filme, não quiser saber o final do filme, pula aqui e depois sai da live e volta, tá? Mas o final do filme, ela se coloca diante desse vulcão e diz: meu Deus, piedade. Exato. O homem fala por palavras, Deus fala por palavras e por coisas. A realidade é a expressão da voz divina. Ora, é claro que a realidade é muito maior do que a gente pensa. Por quê? Porque a realidade existir do jeito que ela existe é porque a realidade está inserida num plano providencial que completa o início e o fim da história. Nós só teríamos como compreender de verdade, por exemplo, as razões químicas e estruturais desta bichinha aqui, se nós soubéssemos o plano providencial inteiro. É óbvio que a gente nunca vai entender. Você pode manipular, quebrar, criar essa bicha aqui. Mas você nunca vai entender de verdade, porque sendo expressão da vontade divina, ela está imersa num universo de realidade muito superior. Então, assim, como o Saulo aí, o Logos, exatamente. Então, assim, cara, a realidade é maior. Então, é óbvio que você negar a realidade é rejeitar a grandeza. Problema, fomos feitos para a grandeza. Aspiramos à grandeza, amamos a grandeza. E de uma maneira ou de outra, de um jeito certo ou errado, nós buscamos desesperadamente a grandeza. A grandeza é uma coisa que está no coração do homem. A razão pela qual é tão atrativo um discurso em que você não é só você. Você pertence àquela classe de pessoas
que irá regenerar o mundo e que irá trazer a bandeira da verdade e do mundo melhor para todos. Então, assim, é a jornada do herói, é a pessoa, é o super-homem, né? Todos lhe dizem que você é maravilhoso. Mas é loucura, entendeu? Porque, assim, é você tentar a grandeza pela rejeição do grande. Cara, algo me diz que vai dar errado. É uma frase bem chestertoniana essa. Mas entendeu? Assim, não dá para fazer, né? Não dá para fazer. É aquela velha coisa, como você querer conhecer tudo a partir do orgulho. Quer dizer, é o cara tentar a ciência infusa pelo orgulho. Olha como vai dar certo. Olha como o negócio vai fluir, né? Então, assim, é isso. A realidade é maior, mais bela, e nós somos feitos para abraçá-la. E na medida que a gente abraça a realidade, é a única possibilidade que nós temos de alcançar o máximo de potencial que nós temos. Ora, o círculo de ação humana é muito pequeno. Isso implica dizer que quando eu alcanço o máximo de potencial que eu posso, através da elevação da estruturação da minha personalidade, da aceitação das circunstâncias, tudo que está ao meu redor, que é exatamente o meu círculo de ação mais imediato, ele se eleva junto comigo. Então, assim, a salvação do gênero humano não vem da tentativa de um indivíduo salvar o mundo todo. Vem da tentativa de um indivíduo em conformar-se à salvação que ele recebe e, a partir disso, ele tentar ser melhor. Aí nós entendemos aquela frase de Santa Teresa, né? Santa Madre Teresa. Quer salvar o mundo, vá para casa e ame sua família. Exato. É exatamente disso que se trata a coisa, entendeu? Então, em perfeita consonância com a frase do Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Salvar a elas para salvar a mim. Exatamente. Então, assim, é possível. A grandeza é possível. Mas a grandeza só é possível pela humildade. Né? O rio ele só encontra o mar quando ele segue seu caminho para baixo. É a única alternativa. Sem isso, não se encontra a grandeza, entende? E a ideologia é exatamente o contrário. A ideologia, ela tira você da realidade, ela lhe coloca num patamar de soberba, que é um patamar luciferino de soberba, que é exatamente você querer estar num lugar que não é o que você foi feito para, destrói suas relações sociais, destrói suas relações familiares, destrói suas relações amorosas, destrói o corpo. Ou seja, você está fora da realidade, é como se fosse assim uma carpa que de repente pensasse, vou ser grande. Aonde? Pulando de galho em galho. Vai ser maravilhoso. Vai ser fantástico para você, entendeu? Pronto, é isso que a ideologia faz. E é exatamente por isso que ela destrói a gente. Perfeito, perfeito. Bom, vamos aproveitar agora para a gente fazer um fechamento aqui. Fala magistral aqui do Pedro. Gente, então, terça-feira, lançamento do filme A Vida de Sarah, aqui na Lumine. Um filme sobre a Sarah Winter, seu histórico de vida. Então acompanhe aqui, acompanhe o trabalho do Pedro. Muito obrigado, cara, pelo espaço aqui. Isso é um prazer, Espero que tenham gostado, gente. A gente vai deixar essas lives salvas, tá? Vai ficar dentro da plataforma da Lumine, então vi que tinha algumas pessoas perguntando. Vai ficar salvo assim, fiquem tranquilos. E lembrando, amanhã temos mais uma live aqui, 21h30, com a Ana de Rosa, e pegando os horários aqui, segunda-feira nós temos com o Bernardo Kinster às 20h, e na terça nós temos uma live no dia do lançamento do filme da Sarah, a gente vai fazer uma live aqui com a Sarah, tá? Vai ser bem legal também. Pedro, valeu novamente. Meu caro Matheus, até a próxima, nos vemos mais. Pessoal, vocês não podem perder a vida de Sarah, né? A gente começou falando sobre a importância disso, que devia estar passando em todas as escolas, assim. Já que a gente falou de circunstância, veja, quem aqui tem poder de colocar isso em todas as escolas do Brasil? Ninguém, provavelmente. Mas a gente tem poder de botar nas telas da nossa casa, não tem? Então pronto, faz, pô. Não é isso que pode? Faz. A Lumine está aí, um preço quase, como eu direi, Matheus, é um preço quase irresistível, né? Você vai lá... Quase simbólico. Quase simbólico, né? Para o terceiro setor, Matheus, é um preço quase simbólico. Então, você vai lá, tem acesso não só a isso, mas a todo um universo. Né? O Matheus acabou de citar um outro filme clássico, assim, dezenas de filmes no catálogo. Quer dizer, ao invés de estar olhando essas porcarias, vá um negócio que tem um significado, né? Que é uma obra de arte de fato, que é uma síntese simbólica da realidade. Então, vão lá, não percam A Vida de Sarah, realmente tá sensacional, tá fantástico, viu? E é isto, meu caro Matheus, dando o toque, já sabe, a gente aparece. Maravilha. Valeu, gente. Até mais. Até amanhã. Abração. Até mais. Tchau.